Nós continuaremos nosso estudo de como estudar o texto bíblico e hoje nós trataremos de profecia. Lidaremos com esse gênero que também é bastante significativo na Bíblia em termos de quantidade de textos, só a contar pelos profetas, fora todos os outros textos que se encontram, todos os outros textos proféticos que se encontram no restante da Escritura Sagrada. Então, por toda a Bíblia nós encontramos profecia e não apenas nos profetas. Ontem, por exemplo, nós lidamos com um texto que em alguns aspectos tem profecia, que é o texto de Eliseu, que é um profeta de Deus, que foi levantado por Deus como profeta junto com Elias, ou como sucessor de Elias, mas que não deixou-nos um livro. Então a profecia de Elias e Eliseu, por exemplo, que temos, está no livro histórico, mas é profecia e nós precisamos então, assim, sendo um gênero tão extenso, com tanto texto bíblico com ele, seria um bom gênero para nós estudarmos, escolhermos para estudar. Como eu disse para vocês, é um desafio grande escolher, ter que escolher, como fiz, entre profecia e poesia. Confesso que de última hora deu até vontade de trocar, mas aí eu respeitei, vocês já tinham lido o artigo, porque também poesia é um texto bastante significativo, um gênero bastante significativo, bastante expansivo na Bíblia toda. Inclusive as profecias se apropriam muito do gênero poesia. Por exemplo, o livro do profeta Isaías, quase na sua totalidade, é um livro de poesia. Embora a nossa versão revista e atualizada não o apresente como poesia, mas ele é predominantemente um livro de poesia. E se você pega uma outra versão bíblica, mesmo que seja uma versão bíblica não tão rigorosa no sentido de tradução como é a revista atualizada, a linguagem de hoje, por exemplo, ela já apresenta o formato do texto em poesia. E algumas bíblias, como em inglês, como a English Standard Version, também apresenta isso. Eu creio que a NVI em português também já apresenta o texto aí em poesia. Então, muitas profecias estão constituídas pelo gênero de poesia. Então, eu fiquei mesmo nesse desafio de escolher um e outro, mas como tivemos que escolher, então hoje nós estudaremos o gênero de profecia. Isaías, capítulo 43, verso 1 a 3, diz assim a palavra do nosso Deus: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passarem pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Quantos aqui puderam ler o artigo? Eu tratei desse texto um pouquinho na introdução do texto, eu tratei da interpretação desse texto, mas quando nós estamos enfrentando dificuldades, passando por problemas na nossa vida, ou prestes a enfrentar dificuldades, um texto, talvez que venha à nossa mente, que seja bastante conhecido, seja esse texto aqui: Não temas, porque eu sou contigo. E nós gostamos desse texto porque entendemos ser uma promessa de Deus, de que Deus cuida de nós, mesmo quando a gente passa pelo fogo das tribulações, pelo fogo do sofrimento, pelo meio das tempestades da vida. Então nós temos Deus cuidando de nós, portanto nós tomamos ânimo em meio às dificuldades experimentadas da nossa vida, baseados nesse texto aqui, e então acalmamos o nosso coração e descansamos em Deus, sabendo que Ele cuida de nós. Irmãos, é verdade tudo isso. É verdade que o Senhor sempre cuida de nós, que o Senhor sempre nos ampara, que Ele está conosco, porque Ele se dispôs graciosamente a nos chamar para fazer parte do seu povo e cuidar de nós como seu povo. Porém, nós não deveríamos ser tão apressados em chegar a essa conclusão com base nesse texto em particular. Porque esse texto aqui está falando de um Deus que cuida daqueles que Ele disciplina.
O texto não está falando dos momentos que nós experimentamos angústias na caminhada da nossa vida quando caminhamos bem com o Senhor. Muito pelo contrário. O texto está falando do sofrimento que experimentamos vindo da parte do próprio Deus nos disciplinando para nos levar para os caminhos dele. Porque o contexto que envolve esse texto é que nos ensina isso. Deixe-me mostrar um pouco mais desse texto para vocês, gastar um tempo mais com esse texto, mostrando alguns aspectos dele. Deixe-me abri-lo aqui de modo mais amplo para vocês. Deixa eu achar aqui só um minuto. Alguns detalhes que nós podemos encontrar nesse texto. Ele sumiu da minha tela, mas deve haver um modo de eu colocar aqui para que ele funcione para mim também, né? Só um minuto, irmãos. Tudo bem. Vou retornar aqui, vocês vamos fazer isso por meio das Bíblias de vocês. Ok, funcionou. Muito bem. Isaías 43, do 1 ao 3 foi o texto que nós lemos. Gostaria de mostrar para vocês por que nós deveríamos ser pelo menos um pouco mais demorados em chegar à conclusão de que esse texto é um consolo para nós quando nós experimentamos sofrimento na nossa vida, andando retamente nos caminhos do Senhor. Como eu disse, é verdade que Deus o tempo todo cuida do seu povo. E em meio às dificuldades que vivemos na nossa caminhada, pelos sofrimentos que experimentamos nesse mundo caído, pelos problemas que se instalam na nossa vida, é absolutamente verdade, à luz do ensino da Escritura, que Deus cuida de nós. A minha preocupação aqui é tentar mostrar para vocês que nós deveríamos ser um pouco mais demorados em chegar a essa conclusão baseada nesse texto. Pelo menos como um ensino primário desse texto de Isaías 43. E realmente nós temos esse texto no nosso coração nesses momentos. Eu vou mostrar o texto novamente para vocês. Isaías 43, 1 a 3. Mas agora, está difícil de ler, eu vou aumentar aqui. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, Jacó, que te formou, Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu Deus. Quantos sabem mais ou menos esse texto de cor? Não temas, ó Jacó. Quantos mais ou menos sabem esse texto? Não na totalidade dele, mas a ideia desse texto: não temas, porque eu sou contigo. Conhece, a maioria de vocês eu creio que conhece esse texto. Por que realmente nós deveríamos ser um pouco mais pacienciosos em considerar que Deus está, por meio dessa palavra de profecia aqui, por meio dessa profecia, nos afirmando que nós podemos passar pelos fogo da tribulação, pelo sofrimento e confiar em Deus, antes de entendermos primariamente qual é o contexto aqui? Porque o próprio Deus nos ensina nesse texto, antes de começar o capítulo 53, no final do 42, antes de chegar no 43, quem entregou Jacó por despojo a Israel e aos roubadores? Acaso não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? O livro de Isaías, irmãos, é dividido em dois grandes blocos. Capítulo 1 a 39 não são dois livros. Não são dois livros escritos por Isaías diferentes, como muitos creem, não. É apenas um escritor bíblico escrito num tempo só, revelação de Deus, mas são dois momentos que o livro se preocupa.
capítulo 1 a 39 de Isaías, o profeta está exortando o povo que está vivendo distante dos caminhos do Senhor, a fim de que este povo se arrependa dos seus pecados e volte aos caminhos de Deus, do seu Senhor, do seu Redentor, daquele que cuida dele, aquele que salvou com grande graça. Portanto, a primeira parte tem ênfase nesse julgamento divino sobre o povo, porque o povo havia abandonado os caminhos do Senhor, de modo que o propósito de Deus realmente é dar ênfase à rebelião do povo que cairia nas mãos dos inimigos de Deus. Tanto é que o capítulo 39 termina com uma profecia de Isaías ao rei Ezequias. Se você olhar na sua Bíblia verá isso, porque o rei Ezequias permitiu que uma delegação de ímpios viessem até Israel e visse o que havia de bens, quais eram os recursos de Israel. Então depois o profeta Isaías vai até Ezequias e diz: olha, você fez o que não deveria, mostrando os tesouros, mostrando as riquezas, deixando que o inimigo visse a estrutura da cidade, etc. Portanto, certamente o mal virá contra esta nação. Ezequias entende que não seria no tempo dele, como realmente não foi. Então, a partir do capítulo 40, o texto começa nos mostrando, como você pode acompanhar na sua própria Bíblia, que Deus seria aquele que daria ao seu povo cuidado e amparo, mesmo em meio ao experimento do seu povo no sofrimento. Consolai, pois, o meu povo, diz o Senhor Deus, falai o coração, bradai, capítulo 40. E aí ele fala da grandeza de Deus, fala de Deus suscitando o Redentor no capítulo 41, capítulo 42. Então ele chega no final do capítulo 42, verso 18, volta-se para o povo e diz: olha, vocês são surdos. Vocês são meu povo, mas são surdos. Vocês ouvem, mas não ouvem ao mesmo tempo. Vocês são cegos. Olhem para que vocês possam ver. E aí Deus mesmo pergunta: quem é cego como meu servo, ou surdo como meu mensageiro a quem enviei? Quem é cego como meu amigo e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. Então lá no versículo 24 Deus diz: quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores, acaso não foi o Senhor? Aquele contra quem pecaram nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei. Tanto o contexto aqui é Deus exortando o seu povo de que eles certamente experimentariam o juízo de Deus. E o que se compreende é que esta profecia já é uma profecia ao povo que experimentaria mesmo o cativeiro, dando uma palavra de esperança a este povo, mas antes da esperança, antes de mostrar a sua graça, mostrar a sua lei, demonstrando o que tinha acontecido com este povo, é que este povo havia se afastado dos caminhos de Deus e experimentado pela cegueira, surdez, obstinação dos seus corações, severa disciplina no cativeiro babilônio, que viria muito mais tarde. E depois disso, irmãos, então no capítulo 43, é que Deus vem novamente ao seu povo e diz ao seu povo que este povo poderia descansar em Deus, porque Deus cuidaria deles, e é aqui que está a promessa que nós tomamos. Então realmente é uma promessa de cuidado de Deus para o seu povo, mas uma promessa de cuidado de Deus, de um povo que Deus mesmo havia esmagado com a sua própria mão como disciplina. De modo que, se nós primeiramente quisermos aplicar esse texto às nossas vidas, deveríamos aplicar esse texto às nossas vidas reconhecendo que Deus é um Deus justo, que rejeita a iniquidade, que não permite que os servos dele andem por caminhos tortuosos como se nada estivesse acontecendo. Porque ele é um pai, e um pai justo e bondoso, um pai gracioso, ele disciplina os filhos que ama. Ainda que essa disciplina seja dura, para que os seus filhos experimentem a gravidade do pecado e deixem de ser surdos e cegos e abram seu entendimento para perceber a necessidade que eles têm de conduzir suas vidas nos caminhos do Senhor. Porém, esse Deus que é gracioso em disciplinar os seus servos, é o mesmo Deus gracioso em guardar os seus servos em meio à disciplina e por fim livrá-los dela. E aí entra então essa promessa da palavra de Deus: vocês que foram disciplinados, que amargaram no cativeiro babilônico, que sofreram pelos seus próprios maus caminhos, que à semelhança do filho pródigo experimentaram
todas as misérias deste mundo, porque não quis desfrutar do cuidado, do amor do Pai. Vocês têm um Deus que cuida de vocês e que bondosamente vai restaurar a vida de vocês. Portanto, não se desesperem ao ponto de perderem as suas vidas, mas voltem-se para o Senhor, porque existe um Deus que criou vocês, um Deus que redimiu vocês e é um Deus que há de cuidar de vocês. Fogo aqui tem muito mais a ver com todas aquelas imagens de horror experimentada pelo povo de Deus quando Jerusalém foi devastada intensamente, e essa imagem era profundamente significativa para eles e eles sabiam disso. Deus haveria de destruir nações ímpias que foram instrumentos de Deus para a restauração do seu povo, para a disciplina do seu povo, como a Babilônia, por exemplo, mas Deus iria então punir Babilônia, então ele destruiria essas nações por amor ao seu povo, porque ele ama o seu povo. Mas esse amor não é um amor negligente, é um amor que, se necessário for, permite que o seu povo experimente muitos momentos difíceis na sua caminhada. Eu não sei se você já teve isso na sua vida de modo mais intenso. Eu não sei como é a tua vida hoje, se talvez você hoje anda por caminhos áridos, experimentando, mesmo estando na igreja, talvez vivendo momentos tão angustiantes da sua história, vazia, talvez momentos de angústias na sua vida, onde você não consegue experimentar a alegria da salvação, talvez você esteja tão desanimado da fé, mas por alguma razão ainda está aqui. Eu não sei se isso é a realidade hoje, já experimentou isso no passado, ou poderá vir a experimentar este distanciamento do Senhor amanhã. O fato é que, em meio a isso, e Deus tratando das nossas vidas, nos disciplinando, permitindo que os ídolos do nosso coração, seja o dinheiro, seja o bem-estar da nossa família, seja a nossa saúde, seja as coisas que nós acabamos transformando em Deus na nossa história, Ele nos disciplina, tirando de nós estas coisas, a fim de que nós experimentemos que é Deus quem cuida de nós. Mesmo assim, Ele é um Deus que cuida e nós podemos confiar nele. Eu não estou dizendo que toda perda de emprego é disciplina de Deus, nem toda doença, nada disso. Eu estou dizendo que Deus pode, a fim de percebermos onde se encontram os ídolos do nosso coração, tirar o nosso conforto, como fez com o povo dele, tirando do povo dele toda a estabilidade do reino, toda a tranquilidade da terra prometida, toda a prosperidade daquela nação, a fim de que eles entendessem quem eles deveriam cultuar. Porque na alegria, no conforto, no bem-estar, na poupança cheia, na tranquilidade dos relacionamentos, na família, etc., as pessoas podem colocar outras coisas no seu coração como seu Deus que não o Senhor. Então Deus pode vir sim e remover essas coisas, esses falsos ídolos, para que nós percebamos realmente em quem nós devemos confiar. Mesmo em meio a essas coisas, nós podemos reconhecer que Deus é um Pai bondoso, que ainda que nos discipline, cuide de nós. Como eu disse, eu não sei realmente se isso acontece agora na sua vida, já aconteceu no passado, ou virá a acontecer. O fato é que você não deve ter medo, mas confiar em Deus. Mesmo que Ele te discipline, Ele é um Deus gracioso para continuar cuidando de você, porque em Cristo Jesus Ele tem um pacto com você, de ser o Deus, o teu Deus, e você ser povo dEle, servo dEle, filho dEle. Então, olhando esse texto nessa perspectiva, nós percebemos que é muito mais do que Deus cuidar das nossas vidas apenas nos momentos difíceis, no trabalho, na família. É Deus que cuida do seu povo, mesmo em meio às misérias mais profundas, inclusive, irmãos, as misérias advindas do nosso próprio pecado. Porque não há mesmo pecado que seja maior do que a graça bondosa de Deus em vir ao nosso encontro e, por meio do sangue de Jesus Cristo, nos remover dessa condição de miséria e nos trazer de volta para os seus caminhos. Portanto, não tema, porque eu te remi, diz o Senhor. Chamei-te pelo teu nome, tu és o meu Deus. Quando você passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém. Vamos olhar então alguns aspectos de profecia, para que nós consigamos, pela graça de Deus, olhar para os textos de profecia, entendê-los dentro do seu contexto, dentro do seu próprio gênero, dos seus próprios aspectos, e então fazer uma leitura mais aproximada da verdade de Deus, da palavra de Deus. Irmãos, eu tenho plena consciência de que o nosso desafio é continuamente progredirmos para compreender a palavra de Deus como ela é.
Eu não tenho pretensão alguma, nem na minha própria vida e nem por meio desse curso, dizer que por meio desse curso nós compreenderemos absolutamente a palavra de Deus. As verdades centrais da palavra de Deus, que só a salvação em Jesus, que a sua volta é certa, que Deus é santo e justo, e as doutrinas centrais, que Deus é trino, as doutrinas centrais certamente não haverá dúvida alguma, e há clareza profunda nas Escrituras, mas eu sou bastante consciente de que o que nós fazemos é nos esforçar para melhor compreender a palavra de Deus a cada dia e nos aproximar do sentido da palavra de Deus a cada dia, compreendendo mais e mais os seus detalhes, a sua riqueza, aqueles aspectos bastante suaves que Deus às vezes deixa na sua palavra para nós percebermos daquele momento de devoção, daquela meditação que provavelmente você faz com a TV desligada, pedindo para a esposa ou o marido deixar você por uns minutos a sós com Deus, ensinando os seus filhos para que eles aprendam que é um momento onde você se aquieta diante de Deus e você desliga tudo, desliga o celular e todas as coisas, separa aquele momento e você então se delicia meditando na palavra de Deus, gastando-se pacienciosamente em perceber a beleza da palavra de Deus e ser então pastoreado pelo próprio Deus por meio da sua palavra. Eu creio que vocês todos estão fazendo isso. Se não estão, deveriam. No meio da agitação toda, telefone, filho, TV, trabalho, preocupação, dinheiro, conta, você precisa fazer aquilo que Lutero, que é dito que Lutero fazia. Quanto mais coisas eu tenho para fazer, afirma-se que ele dizia isso, mais tempo eu preciso passar aos pés do Senhor. Então é nesses momentos singulares é que você vai percebendo mais e mais a cada dia a riqueza de um texto bíblico, aspectos desse texto, e aí então você vai se aproximando e compreendendo mais e mais a palavra de Deus. Eu te exorto sinceramente, se você não está fazendo isso, seja uma boa hora para você começar, porque do contrário, você pode fazer muitos cursos de interpretação da Bíblia, você pode inclusive passar 4 anos no seminário, mas se você não tiver essa disposição de você mesmo experimentar de modo singular a palavra de Deus aplicada ao seu coração por meio de uma devoção pessoal, então certamente você não estará experimentando a alegria da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Quais são alguns equívocos comuns quanto às profecias? Equívocos comuns quanto às profecias. Existem de fato algumas incompreensões comuns sobre o significado da profecia, e isso pode gerar dificuldades para nós na nossa vida. Vejamos alguns deles. As profecias não se resumem a predições a respeito do futuro. Talvez quando se fala profecia, talvez venha à sua cabeça num primeiro momento algo futuro. As profecias não se resumem a predições a respeito do futuro. Eu sei que há uma grande influência da palavra por causa do movimento evangélico dos nossos dias. Então a pessoa chega para você no culto e fala: olha, eu tenho uma profecia para você, Deus vai te dar vitória no seu trabalho, etc. Essa palavra perdeu o sentido dela, o sentido bíblico dela, está bastante corrompida por causa do uso comum na nossa cultura evangélica inclusive. Mas infelizmente, ainda quando a gente pensa em profecia, a gente pensa em algo futuro. E as profecias não se resumem a isso. Aliás, existem alguns dados que nos ajudam. Aproximadamente 27% de toda a Bíblia é profecia futura. Mas essas profecias futuras, essas previsões para o futuro, são previsões para o futuro daqueles leitores, de modo que para nós, a maioria delas já se cumpriu. Então se 27% era profecia, mas a maioria se cumpriu, então sobra muito pouco para nós de profecia no sentido futuro. Olha o que o Douglas Stewart diz para nós no livro Entendes o que Lês. Menos de 2% da profecia do Antigo Testamento é messiânica. Menos que 5% especificamente descreve a era da Nova Aliança. Menos que 1% diz respeito a eventos ainda vindouros.
Ou seja, profecia enquanto predição a respeito do futuro, praticamente, em termos de porcentagem, nós não temos quase nada. O momento, a nova aliança que havia de vir veio, o Redentor que havia de vir veio, o servo sofredor de Isaías que havia de vir veio, a igreja do Senhor dos gentios que havia de se estabelecer não mais como nação de Israel, mas todos os povos da terra viriam ao Senhor, não no sentido último, mas no sentido de que agora a igreja do Senhor estaria aberta a pessoas como eu e você, gentios. Isso já aconteceu. A palavra de Deus já foi revelada, de modo que nós temos em termos de profecias futuras. Realmente, irmãos, como eu disse para vocês, e como o Stuart nos ajuda, 1% apenas. Em termos gerais, o que nos falta de revelação, o que nós temos de profecia futura, em termos gerais, é a respeito do retorno do nosso Senhor e do estabelecimento do novo céu e da nova terra. Então, quando você lê a profecia, não se gaste pensando em profecia como algo futuro, como algo que irá acontecer, pelo menos não futuro para nós, futuro para os leitores, mas não para nós. Um exemplo clássico disso, do texto mesmo que nós olhamos agora há pouco, é que quando Deus traria aquele povo restauração, isso já aconteceu. Então, era profecia futura para os contemporâneos do profeta Isaías, mas para nós é uma profecia realizada, exceto nos nossos dias, a Nova Jerusalém, que está lá no final do livro de Isaías, e que Apocalipse se apropria dessa imagem magnífica. Então isso é mesmo futuro para nós, mas do contrário, a restauração foi feita do cativeiro, o Redentor, o servo sofredor que viria, veio, e nós desfrutamos dessa bendita salvação. Segundo, as predições futuras geralmente não são para uma pessoa em particular. Isso realmente difere da ideia de profecia dos nossos dias, porque realmente, eu espero que isso não esteja acontecendo entre vocês, porque não é essa a perspectiva bíblica, mas acontece no cenário evangélico. Alguém chega para você e diz: olha, eu tenho uma profecia para você. Se a pessoa tem uma boa compreensão de profecia, entende que um tipo de profecia é a declaração da verdade de Deus, então nesse sentido de proclamação da verdade de Deus, o pastor de vocês é um profeta, porque ele se volta à verdade revelada de Deus, então proclama esta verdade revelada à geração dele e aplica essa verdade ao povo de Deus, e chamando os que não são povo de Deus para se renderem aos pés do Senhor. Então nesse sentido ele é um profeta. Então se você usa a profecia nesse sentido, até estaria certo, mas geralmente não é isso que acontece. Então eu espero mesmo que vocês não estejam dizendo uns para os outros: irmãos, eu tenho uma profecia para você, porque as profecias não são particulares. Nós temos uns poucos exemplos na Escritura de profecias particulares, por exemplo, em Crônicas, se referindo a respeito da descendência de Davi no trono. Nós temos um outro exemplo daquele profeta desobediente que deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de um profeta de Deus, confundindo quem é maior aqui. Então ele foi consumido por isso, por um leão, porque ele deixou de ouvir a Deus. Então aquele profeta que mente para ele, ao mesmo tempo é usado por Deus para mostrar onde estava o coração daquele outro profeta, que estava no conforto e na não confiança em Deus. Mas mesmo nesses dois casos, quando Deus revela particularmente a Isaías que dele descenderia um trono, isso é para benefício de todo o povo de Deus, de onde descenderia Jesus Cristo, o nosso Redentor, Senhor e Salvador. E mesmo no caso do profeta que deixou de confiar em Deus e deu voz ao homem, está num contexto de demonstrar no livro de Crônicas, assim como no livro de Reis, a desobediência do povo de Deus, até mesmo entre os seus profetas. Portanto, mesmo sendo algo particular, tem aplicação para o povo de Deus. Logo, irmãos, profecias não são particulares. Terceiro, as profecias não são ideias totalmente novas. Eu confesso para vocês que alguns anos atrás essa ideia aqui me chocou, porque quando realmente a gente pensa em profecia, pensa em algo novo sendo anunciado. Não. Geralmente as profecias não são ideias novas. Deixe-me mostrar isso para vocês. O papel mais importante dos profetas seria considerá-los como reafirmadores da lei de Deus, seja em relação às maldições decorrentes da desobediência dela. E aí quando você vê os profetas se levantando, como Isaías, Jeremias,
Ageu e tantos outros, eles invocam a lei dizendo: olha, Deus deu uma lei para nós, para o seu povo, e nós como povo de Deus não temos andado nessa lei. O mesmo Deus que deu a lei disse o que nos aconteceria se nós desviássemos dessa lei, de modo que virá certamente, porque Deus não mente, não é homem que mente, de modo que Ele prometeu que daria para nós bênçãos se nós andássemos nos seus caminhos, mas nos traria maldições se nós nos distanciássemos dos caminhos dele. Quando você lê os profetas, você vê predominantemente o que eles estão fazendo é exatamente isso: se apropriando da lei, reafirmando essa lei e mostrando, seja em termos de desobediência ou obediência. Nesse sentido, é um equívoco pensarmos que na nova aliança a ideia de bênção e de maldição cessou. A ideia de que bênção e maldição foi revogada, em hipótese alguma. O Deus que deu esta promessa, e promessa na Escritura tem dois aspectos, positivo e negativo, é o mesmo Deus, e Ele não revogou isso, porque você não encontra em lugar nenhum na Escritura a revogação das bênçãos, da obediência e das maldições da desobediência. Se você é um servo de Deus fiel, que realmente confia em Cristo Jesus como seu Senhor, e por algum momento você vacilou na sua caminhada, você sabe do que eu estou falando. Para a sua própria bondade, para o seu próprio bem, para a própria glória de Deus e para sua própria alegria, Deus foi lá e derramou sobre você, de modo bastante moderado, por causa da graça dele, disciplina, como decorrência da sua desobediência. Talvez alguns de vocês saibam do que eu estou falando aqui. Vocês encontram muitos exemplos na Escritura disso, mas talvez vocês mesmos saibam do que eu estou falando. De modo que pensar em bênção e maldição como algo extirpado, porque nós vivemos na nova aliança e não na antiga, é um equívoco. Não há lugar na Escritura que desconstrói isso. Portanto, você e eu precisamos, como servos de Deus, tomarmos cuidado, porque se nós nos afastarmos dos caminhos do Senhor, deixarmos sua lei e andarmos por caminhos tortuosos, certamente nós experimentaremos a disciplina de Deus, o derramamento da sua maldição nesse sentido sobre as nossas vidas, como fez no passado, como continua fazendo até hoje. Você mesmo sabe disso. Nesse sentido mesmo, como eu disse, nem mesmo as profecias messiânicas são totalmente novas, irmãos, porque toda profecia messiânica tem como fundamento Gênesis 3,15. É verdade que as profecias messiânicas vão experimentando expansão, é aquilo que eu chamei, que eu disse para vocês, eu creio que no primeiro dia, de revelação progressiva. É como um funil invertido. Primeiro você tem uma ideia bastante embrionária sobre muita coisa, e gradativamente Deus vai se revelando, mostrando mais do seu caráter, do seu projeto, vai nos contando a sua bendita história da redenção, de modo que nós hoje somos muito mais privilegiados do que os irmãos do passado, em especial os da antiga aliança, porque nós temos uma compreensão muito mais ampla da palavra de Deus, mas não nova. O Messias prometido, aquele que viria da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, é o profeta que seria levantado em Deuteronômio 18:18, é o servo sofredor de Isaías, etc. E é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, ressuscitou para nos dar redenção pelo seu sangue, que voltará, como a palavra de Deus nos promete, para nos fazer para sempre um povo seu. Então, mesmo as promessas messiânicas não são novas. Então, não devemos olhar para as profecias como algo totalmente novo. Como eu disse, é verdade que há ampliação da compreensão do projeto de Deus, mas não algo totalmente novo. Toda a Escritura tem como embrião a obra redentora de Cristo, expressa em Gênesis 3,15. Creio que esteja tranquilo esse conceito para vocês. Então, isso mais uma vez fortalece a ideia de que as profecias não são algo novo, não são algo dito do nada, muito pelo contrário. E por fim, os profetas compreendiam as suas profecias. Eu não sei por qual razão, em alguma medida nós pensamos que os profetas são como daqueles que são ditos que escrevem psicografia, que eles entram num estado de transe, então recebem alguma instrução e registram essa instrução e deixa essa instrução, mas ele mesmo não tinha plena consciência do que estava acontecendo.
Eu não sei por qual razão mesmo, parece que na cristandade, de algum modo, olha-se para um profeta como alguém que, enquanto profetiza, está em transe. Na Escritura Sagrada, não. Os profetas tinham consciência do que estavam fazendo, eles compreendiam as suas profecias, inclusive os resultados das suas profecias, porque a profecia deles era o quê? Jeremias, por exemplo: vocês estão longe dos caminhos do Senhor, e a disciplina de Deus, a maldição decorrente da desobediência virá sobre vocês. Vocês experimentarão o juízo de Deus por conta dos maus caminhos. E o próprio profeta Isaías viu isso. E o próprio profeta Isaías intercedeu pelo povo muitas e muitas vezes, até que o próprio Deus disse: basta, você não vai interceder mais, porque não há mais volta. Então os profetas tinham consciência do resultado das suas profecias. Eles também tinham consciência da implicação das suas profecias nesse mesmo sentido. Eles sabiam que se o povo não se voltasse a Deus, certamente eles sofreriam, e que se o povo se voltasse a Deus, eles experimentariam o cuidado do Senhor. Os profetas recebiam mensagens de coisas que eram humanamente impossíveis de se fazer, de se saber. Mas eles tinham consciência disso. Um exemplo claro disso, irmãos, é quando você olha para o caso de Ezequiel. Vocês sabem que o profeta Ezequiel profetizou no período do cativeiro babilônico. Ele foi chamado no cativeiro babilônico, quando ele completou a idade para assumir então um papel de profeta, e lá ele foi chamado por Deus. Mas Deus revelou a ele por meio de uma visão, de uma visão que ele foi transposto ao templo de Jerusalém, que já não existia mais, mas uma visão mesmo, mostrando das coisas que aconteciam lá. Os sacerdotes, numa câmara secreta do templo, num lugar secreto do templo, fizeram imagens, pintaram imagens nas paredes e adoravam os seus ídolos dentro do templo do Senhor. Como alguém poderia saber isso, senão o próprio Deus revelando? Então os profetas tinham sim consciência das coisas que pregavam, inclusive sabendo coisas que só mesmo reveladas por Deus poderia saber. Um exemplo desta consciência da mensagem você pode encontrar no caso do profeta Jonas. Jonas sabia que se ele pregasse arrependimento ao povo, o povo se arrependeria. Então ele foge. Como? Achava que o povo não merecia. Ele não tinha dúvida, ao que parece, de que se ele pregasse o povo se arrependeria, porque se fosse para juízo, só para trazer mais condenação, porque a mensagem do Evangelho é isso, ou traz salvação, ou traz condenação. A palavra de Deus sempre foi assim: ou traz realmente manifestação da graça de Deus, aquele que Deus chama, ou então torna-os mais ainda conscientes da sua própria dureza e obstinação. Se ele não tivesse alguma dúvida, ou se ele pensasse que aquele povo era tão duro assim, então certamente ele iria lá dizendo, olha, rindo daquele povo, dizendo, olha, vocês mesmos vão ser consumidos. Não, ele sabia que derramando graça, mensagem de graça da parte de Deus, trazendo a mensagem de esperança àquele povo, dizendo que aquele povo precisava voltar-se para o Senhor, aquele povo se voltaria. Então ele sabia das implicações. Tanto é que eu não sei se você já prestou atenção nisso. Um dos exemplos bíblicos do pior tipo de evangelismo está em Jonas. Não há uma palavra de graça ali. Eu não sei se você já prestou atenção nisso. Leia lá. Jonas, inclusive, é um livro muito mais histórico, muito mais narrativo do que profético. A estrutura de Jonas é narrativa. Ele é um profeta, mas a estrutura é narrativa. Leia lá, que você não vai achar em Jonas, olha, se vocês se arrependerem, vão experimentar da graça de Deus. Se não se arrependerem, vão experimentar do juízo de Deus. Confie no Deus de Yahvé, que há salvação só nele, porque o Messias vindouro virá e nos trará plena libertação. Não, vocês vão se dar mal. Esse é um dos piores tipos de evangelismo registrado. Portanto, ele sabia disso. E por fim, irmãos, os profetas relacionavam suas profecias e acontecimentos às circunstâncias das suas épocas, da sua época. Isso é bastante importante para mim e para você. Eu tenho me preocupado bastante quando nós sentamos para estudar a palavra de Deus, compreender as verdades de Deus, como um fim em si mesmo.
quando nós não estamos preocupados com esta verdade tornada prática na nossa vida e trazendo a nós, de modo singular, a mim mesmo, aplicação prática, para que esta palavra, esta verdade revelada, que eu me dedico estudando, compreendendo, não possa ser aplicada à minha vida, é perder o meu tempo. Deixa eu traduzir isso para vocês. Discussão teológica como um fim em si mesmo. Há igrejas que gastam escolas bíblicas e mais escolas bíblicas, compreendendo as doutrinas de Deus, o ser de Deus, os atributos de Deus, os decretos de Deus, que são todas coisas de fato que nós devemos conhecer. Mas a aula termina, aquele conhecimento é guardado numa caixa, para a hora que a gente precisar dizer que nós sabemos mais teologia do que os outros, do que as outras igrejas, do que os irmãos de outras linhas teológicas, então a gente saca essa caixinha e taca na cabeça do outro. Os profetas não estavam preocupados com isso. Eles estavam profundamente preocupados com o resultado da Escritura no coração dos seus contemporâneos, inclusive deles mesmos. Deixem eles exemplificar isso para você. E eu paro aqui para uma pausa. O profeta Isaías é chamado por Deus, e parece que de um modo tão urgente as coisas acontecem que ele, o chamado particular de Isaías está no capítulo 6, mas antes ele já profetiza, mostrando o caos e a miséria do seu povo, mostrando que aquele povo precisava mudar de vida, precisava voltar para o Senhor. Eles tinham um Criador, um Redentor, mas eles haviam se desviado, pior do que o boi que ainda conhece o seu dono. Aquele povo não conhecia mais o Senhor, mas quando ele chega no capítulo 6, experimentam uma particular, ele experimenta um encontro particular com Deus, onde ele mesmo é confrontado. Então a conclusão que ele chega, quando ele se depara com Jesus Cristo, sentado no trono de glória, é isso que o apóstolo João, no seu evangelho, vai nos dizer que Isaías viu o Senhor e se alegrou com aquele dia. Então, quando ele tem esse encontro com Deus, ele diz: eu estou perdido, porque eu vi a glória de Deus, este Deus glorioso. Então ele mesmo experimenta redenção particular, um perdão da parte de Deus. Lembra da cena? Tem uma brasa, toca a sua boca, o seu pecado é perdoado, sua iniquidade é tirada. Então ele agora pode servir a Deus de modo mais disposto de coração, experimentando o perdão e a graça de Deus. Portanto, os profetas estão preocupados com o efeito e com o povo de Deus do seu próprio tempo. Toda profecia, sem exceção, tem uma preocupação ao seu próprio tempo. Isso nos ajuda a não errarmos e querermos ir para a profecia e rapidamente sacá-la do seu contexto, pensando que ela é uma profecia futura ou algo dessa natureza. Não, ela foi proferida para aquele tempo. Quando Isaías profere a respeito do Messias vindouro, ele está preocupado primariamente com a sua geração, que deveria continuar depositando a sua esperança no Redentor Jesus Cristo, de modo que não há espaço na Escritura, e não deveria haver espaço na nossa igreja para discussões teológicas etéreas, sem fundamento, sem propósito, sem sentido, mas que toda meditação, estudo e compreensão da palavra de Deus gerasse impacto e transformação na nossa própria vida. Vamos parar por aqui, depois a gente volta para a segunda parte.